amigos aqui do canal De Rainho no YouTube, tudo bem? Estamos aqui para o capítulo número 9 do Quarto dos Sonhos. E eu tenho aqui um convidado muito especial, gente. Alguém que realmente é uma notoriedade aqui no mundo dos quadrinhos. Esse é um grande conhecedor da parte de cinema, de televisão. É um dos maiores conhecedores de cinema e televisão aqui do Brasil. Mas, em especial, para a minha área, na área de quadrinhos, é considerado o maior conhecedor sobre histórias de quadrinhos aqui do Brasil a nível mundial, né? Então ele sabe tudo. Tudo que você imaginar sobre quadrinhos, ele sabe. Então, estou falando de Álvaro de Moya. Muito obrigado, Álvaro, por estar aqui. Obrigado também. Eu que estou contente de estar nesse lugar aqui. Nossa, é um prazer enorme te receber. Infância. Pela segunda vez aqui eu te recebi aqui na minha casa. É uma honra e eu me sinto muito feliz que você tenha retornado, você tenha gostado de voltar aqui. Gostei, lógico. Então eu fico muito contente. Principalmente com a Lu e o Sim, o Francisco Ucha, meu amigão, que eu conheci a partir da exposição Quadrinhos 51, então eu agradeço muito pelo Ucha ter feito esse intercâmbio, essa ligação aqui comigo com o Álvaro de Moya. Para mim, eu só estou aqui como um mero aprendiz, né, e estou sedento por saber muitas coisas que o Álvaro vai passar para a gente aqui. Então eu vou explorar ao máximo o Álvaro de Moya, porque não é qualquer hora que a gente tem alguém como ele aqui, com esse conhecimento, para passar para a gente, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre o mundo de Walt Disney. Álvaro de Moya, ele trabalhou na Editora Abril na década de 50, né, mais precisamente nos anos de 1952, 1953, e ele vai contar para a gente um pouco do seu trabalho, do que ele realizou naquela época, né, e principalmente como era o ambiente, como era Victor Chivita, o fundador da Editora Abril, e como era o ambiente naquela época de trabalho, quando ele desenhava as capas de Pato Donald, de Mickey. Vocês vão ver aqui capas maravilhosas, capas lindas daquela época. E eram desenhadas por Álvaro e por outros desenhistas daquela época, que ele vai falar um pouquinho também. Tá bom? Então, Álvaro, fique à vontade e diga pra gente como que era a sua vida na Editora Abril naquele tempo. Naquele começo, a Editora Abril tinha sido inaugurada na rua Líbero Badaró. E ela tinha acabado de mudar para a rua João Adolfo, na Praça das Bandeiras. Eu morava era recém-casado e tinha alugado um apartamento na Praça das Bandeiras. Então eu apenas acordava, atravessava a 9 de julho para chegar na Editora Bem Abril. perto, então. E eu chegava sempre atrasado. Acordava tarde? É que você disse que todas as manhãs, né? Você fazia uma capa, às vezes, por cada Uma capa manhã. por dia. Nossa. E de tarde eu ia no jornal O Tempo, eu era ilustrador do jornal O Tempo e fazia a charge política que eu odiava e as ilustrações. Então a minha rotina era essa, de manhã a Editora Abril, de tarde o jornal O Tempo. Sim. E depois eu tentava fazer quadrinhos para Ebal, para La Selva, para as outras editoras também, né? Certo. E a Editora Abril era um ambiente muito bom. O Jerônimo Monteiro já tinha saído, ele tinha iniciado a Editora Abril na Líbero Badaró, e o assistente dele, o Cláudio de Souza, que ficou tomando conta. Então era uma equipe muito pequena. Na João Adolfo era o Victor Chivita, a secretária dele, Micheline Gadzio, e o Cláudio de Souza, da hierarquia, e depois tinha a turma do trabalho, que seria o Roberto Mador, como redator, eu, o João Batista Queiroz, o Jorge Cato, quer dizer, os primeiros que começamos a fazer. Tinha vindo um desenhista da Argentina, da Editorial Abril da Argentina, que fez essa capa número 1 do Pato Donald, aquele grande. Certo. Então esse aqui é o Pato Donald número 1, original de 1950, de julho de 1950. Então, era o Quem fez essa capa então, Álvaro? Destoé. Ele era um desenhista argentino especializado em imitar o estilo do Walt Disney. Ah, e certo. ele veio para ensinar a nós como a gente trabalhar no estilo Disney.
Certo, tanto é que o irmão do Vitor Civita, ele fundou a Editora Abril na Argentina, não foi? Em 1949, me parece. Alguns anos antes do Vitor Civita criar a Editora Primeiro Abril. veio o César Civita para cá. Certo. Ele tentou sociedade com a Gazeta, tentou sociedade com o Roberto Marinho, fez uma coedição com o Adolfo Eisen, Seleções Coloridas, que foi a primeira edição do Disney no Brasil. Com a capa, né? Com histórias e capa ele empresta da Argentina porque a Argentina tem a condição de imprimir em cores. Ah, certo. Já quando o César decidiu ficar na Argentina, por azar dele, coitado, porque a ditadura militar praticamente expulsou ele da Argentina, o Vitor teve mais sorte aqui no Brasil. Certo. Então a Editora Abril naquele tempo era só a revista Pato Donald, e a gente estava planejando a revista Cláudia, a revista Zé Carioca, quer dizer, outras, o Mickey também, que seria a segunda revista. Posteriormente, em Então, 1952. era tudo planificado. E o Vitor Civita, ele lembrava muito o Walt Disney, porque ele fazia uma reunião com a gente e eu falava assim para ele: Vitor, por que você quer fingir que isso aqui é uma democracia e faz uma reunião? Você manda e a gente obedece, a gente faz o que você mandar. Porque ele discordava da nossa opinião e fazia, e na prática dava certo. O Disney era a mesma coisa. Ele falava uma coisa, os assessores dele eram contra, mas o que prevalecia era a palavra final dele. A palavra do Disney, e no fim o Disney sempre tinha razão. Certo. E o Vitor Civita também sempre tinha razão. Ele acertava sempre. Tinha uma visão muito profunda, né? De negócios. Ele era muito legal. Tinha muito diálogo, era um ambiente muito agradável. Nós, como a gente, naquele tempo em que Picasso era comunista, que Cândido Portinari, Jorge Amado, todo mundo era comunista, você pensava que o mundo poderia ser melhor numa utopia. Pela aquela ideologia utópica, né? É que não houvesse divisão de classes. Então nós pegamos e fizemos um jornal A Patada, que era o pé do Pato Donald, do pontapé, a patada. Certo. Porque era guerra na Coreia, e a gente ficava colocando recortes de americano matando criancinha lá na costa. Porque era a onda do comunismo, né? Então o Vitor achava que a turma era toda de esquerdista, mas que deveria ter um líder. Certo. E um dia ele marcou uma reunião no tempo que ele morava na Avenida Brasil, na casa dele à noite, e todos nós fomos lá e ficamos conversando. E como eu era o mais moleque, mais atrevido, eu falei mais, e ele pensava que eu era o líder. Certo. Mas na verdade a gente fazia aquilo por molecagem, quer dizer, era para chamar atenção. Para chamar atenção, para falar contra o imperialismo americano, contra os warmongers, os fazedores de guerra na Coreia. Certo. Então era uma coisa mais de molecagem do que propriamente de ideologia. Certo. Então as capas vocês desenhavam, né? Era bem artesanalmente. Mas como era o procedimento para uma criação de uma capa? Como que era feita a capa? Quer dizer, nós tínhamos muita liberdade de trabalhar. Eu ia lá praticamente fazer uma capa por manhã, um desenho por manhã. Então eu imaginava uma capa sempre do ponto de vista da banca de jornal. Certo, para chamar a atenção. Vocês queriam chamar a atenção. A gente achava que o fundo amarelo de uma banca de jornal destacava. Então, a maioria das vezes a gente fazia uma capa com fundo amarelo. Dava um contraste, né? E com uma situação muito simples, humorística, que chamasse a atenção, primeiro visualmente na banca de jornal e depois a piadinha na capa. Certo. Sempre tinha uma piadinha, né? Sempre tinha uma coisa. Então, a gente usava futebol para ligar com o ambiente brasileiro. E essas capas eram com quantas cores que utilizavam? Vocês tinham Trabalhava com 4 cores.
4 cores. Aí a editora Amarelo, Abril já o comprou azul. uma gráfica, Certo. a Saib, no Imirim. Então ela já tinha uma gráfica para fazer as impressões em cores aqui no Brasil. Certo. Quer dizer que eles começaram simultaneamente a parte editorial e a parte gráfica. E a editora Abril cresceu muito graças ao Pato. Quer dizer, o Disney costumava dizer para o pessoal da equipe dele, dizendo assim, não se esqueça que tudo começou com o Ratinho. E o Vitor Chivita costumava dizer assim, não se esqueça que a editora Abril todo dia começou por causa de um patinho. Olha, quando você fala no negócio do futebol, uma capa aqui. bem... Uma história de futebol. Também na década de 50, teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, né, em 1950. Que foi aquele... O desilusão. Maracanaço. Então vocês tinham que levantar um pouco a moral do povo, né? Certo. E na questão a questão das capas em si, então vocês tinham essas, por exemplo, as piadinhas. Vocês liam muito? Como vocês bolavam essas piadinhas que apareciam? Eu procurava fazer coisas extremamente simples, com que me desse pouco trabalho no desenho também. Certo. Personagens em planos próximos de cinema. Olha, por exemplo, olha que legal, ó, os sobrinhos todos, cada peixão enorme, e o Donald com... Você vê que coisa, né? Uma coisa tão singela, tão simples, mas que linda capa, gente. Olha que coisa maravilhosa isso. Então são coisinhas, piadas simples, mas que traziam aquela mensagem, né? Uma mensagem bem pura. E na Praça na própria Praça da Bandeira tinha uma ligação da Copa do Mundo com a religião. Então tinha uma bola de futebol e uma cruz. Quer dizer, acima do futebol só a religião. Certo. Então nós éramos muito críticos e sempre brincando, fazendo molecagens. Certo. Por isso que eu acho que fez tanto sucesso, né, o Pato Donald na época, porque era uma febre, né? O ambiente na redação era muito de folia, de brincadeira, de fazer assim. Eu sentava lá e pegava um papel em branco e ficava imaginando uma situação que desse uma capa que chamasse a atenção de impacto. Certo. Então, essa revista era semanal, também né? uma outra coisa assim, na banca de jornal, a revista ficava assim. Então, eu tive a ideia de colocar o Mickey aqui e o Pato Donald. Então, quer dizer que o jornaleiro... Vocês podem ver que do lado, no cantinho de cada revista, olha lá, o Pato Donald, essa foi a ideia de Álvaro de Moya. Colocava o Pato Donald e o Mickey do lado do nome da revista. Com facilidade. E aí as editoras americanas começaram a imitar colocando super-heróis aqui. A partir de uma ideia sua, né? Muito legal isso, né? Você vê que são coisas, assim, ideias que surgiam no dia a dia, né? Vocês viam tínhamos também uma Kombi que entregava as revistas da editora Abril. E eu falei assim, vamos tirar aquele logotipo redondo da Volkswagen e colocava o desenho com a cara do Pato Donald. Quando a Kombi chega, as crianças já no carro da própria editora Abril. Então, olha quando só. o carro chegava, as crianças já sabiam que chegou a revista. Nossa, que legal, muito legal. Então, vamos exibir então as capas, na grande maioria, que foram desenhadas pelo próprio Álvaro de Moya, tá? Você então, vê que a relação com a Copa do Mundo... Com o futebol era muito forte. Muito forte, né? E você vê a piada, né? O Pateta, em vez de pegar a bola entrou no gol e ele pegou a cabeça do Mickey, né? Então, sempre uma piadinha. Tinha sempre uma capa de impacto numa banca de jornal e uma segunda leitura chamava atenção. Que era piadinha, né? Certo. Então vamos passar então para vocês verem. Naquele tempo tinha o João Batista Queiroz também. Eu vou passando, enquanto o Álvaro vai falando, as capas. Eu vou exibindo para vocês as capas.
Então essas capas, na grande maioria, foram desenhadas pelo Álvaro de Moya. E a gente tinha uma certa liberdade, ninguém ia falar nada orientar como fazer nada. A gente conhecia o trabalho do Disney, então a gente já fazia uma coisa dentro do padrão, né? Certo. Disney, o que você, naquela época, o Vitor Civita chegou a conhecer o Walt Disney pessoalmente? Você tem essa... Sem dúvida. E ele falava, o que ele falava para vocês? O que você sabia de Disney naquela época? Para vocês desenharem, porque vocês tinham que saber qual era a visão de Walt Disney, né? A nossa visão era aquela visão de moleque de esquerda, que até hoje o pessoal dos quadrinhos da Folha tem, né? Que o Disney era o imperialista que ocupava o nosso espaço nas revistas e nos jornais. Certo. Só que a gente via alguma qualidade em Alex Raymond, em Al Foster, Bernie Hogarth, mas não via a qualidade do Disney que tinha a ver também com desenho animado, com cinema. Branca de Neve, né? Para aquela época, né? Foi um fenômeno, não foi? Fenômeno. Era o sonho do Walt Disney era fazer uma longa-metragem de animação. Gente, cada capa linda. Olha, é artesanal. Foi feito. Isso daqui, gente, não tinha computação gráfica, não. De macarrão para bater nas crianças. Tem sempre uma. Ou vocês tocam direito ou vão apanhar, né? Olha lá, sempre alguma coisa. Mas a gente vê a qualidade do desenho, gente. Uma coisa assim. É o cachorro de vocês, ó. Ó. É o nosso cachorro. Aqui a gente tem aqui na chácara vários cães da raça Shar-Pei, né? Então já estamos homenageando aqui. E o cachorro, né, do Mickey, né, que é o Pluto, né, que também fez muito sucesso. Aqui, olha o Pluto aqui. Olha lá, olha o Pluto aqui, ó. Junto com o Pato Donald. Então, gente, olha cada capa bonita. O Pateta que você não sabe se é um cavalo ou se é um cachorro, o que é. A temática seria futebol, circo, coisas de criança. Certo. Pinóquio, Branca de Neve. Olha, uma capa mais linda que a outra. E sempre com uma piadinha, piadinha. Mas a gente vê os desenhos bem traçados, os traços, né? O traço, ele era... O seu traço, você tinha o quê que você diferenciava bem no seu traço? O meu traço era influenciado pelo Alex Raymond. Então fazer aquele traço fino e grosso, quer dizer, você começa ele fino e grosso e depois afina de novo, que é o desenho típico do Alex Raymond. Certo. E que de uma certa forma todo mundo adotou esse estilo de desenho no mundo. Você vê que interessante, você usava de um outro grande, né, desenhista da época, né, porque que não tinha era assim, o meu ídolo, né, nos quadrinhos. Então tanto é que quando você fez a exposição Quadrinhos 51, foi um pouco anterior ao seu trabalho aqui. Né? Esse aqui foi em 52, a exposição de 51 foi um ano antes. Foi um ano antes. Então você trouxe todo aquele seu, né, conhecimento, para a Editora Abril, né, do traço. Nós éramos muito ligados ao cinema também, a gente tinha muito ao cinema. Então, quer dizer, a gente tinha uma concepção de quadrinho relacionada com o cinema, né? Seja o cinema de animação ou o cinema de ficção, o cinemão de Hollywood, né? Tudo estava muito interligado naquela época, Tudo interligado, era uma questão de... São Paulo sempre foi uma cidade muito cosmopolita, certo. Uma influência muito grande dos imigrantes e da cultura europeia também, e da cultura americana. Quer dizer, até hoje o público brasileiro é muito ligado ao cinema de Hollywood. Os filmes de Hollywood são os que dão mais bilheteria, dão milhões de espectadores. E nós estávamos ligados também aos quadrinhos, mas também ao cinema, né? Certo. Então uma coisa ligada à outra, né? Era uma questão de cultura, né? Literatura, a gente lia muito livro, muita obra de ficção. John Steinbeck, Ernest Hemingway, Guy de Maupassant, Honoré de Balzac. Aliás, o Balzac, ele costumava desenhar o personagem
Certo. E depois ele descrevia literariamente aquele. Então, Père Goriot, Eugénie Grandet, tudo que ele escrevia, primeiro ele desenhava o personagem e depois ele descrevia Ah, ele literariamente. fazia Ele o oposto, no desenhava. caso. Ah, tá. É curioso porque eu nunca vi esses desenhos dele, mas eu Porque tinha... normalmente o desenhista, ele tem o texto que o redator passa para ele e aí que ele desenha em cima. E ele fazia o Ao contrário. contrário, ele primeiro desenhava o personagem e depois ele descrevia literariamente. Interessante isso, né? Muito legal. Certo. Agora algumas capas do Mickey, tá? Do Mickey desenhadas pelo Álvaro de Moya também. Quando eu Com os fazia traços. o Mickey, eu imitava o estilo do Floyd Grotfetson. Quando eu fazia o Pato Donald, eu imitava o estilo do Altaliaferro. Ah, Eu achava que o Karl Barks fazia as figuras muito pequenininhas e por uma capa de revista os personagens tinham que ter uma dimensão maior em relação ao formato da revista. Né? entendi. Olha, olha, aqui nós temos o Mickey número 2. As primeiras edições do Mickey eram feitas com os clássicos de Walt Disney, né? É. Não tinha Mickey como história principal. E olha, atrás da número 2 tem um desenho muito lindo feito pelo Álvaro de Moya. Essa aqui foi um desenho criado para a capa traseira do número 2 da propaganda da edição especial número 3 do Mickey. Que era a edição de Natal. Que era uma edição de Natal. Então essa capa traseira aqui, olha que linda, foi desenhada por Álvaro de Moya. Foi essa edição especial de Natal, o número 3. Muito bonita, com o Pateta, o Mickey, o Pato Donald, carregando aqui o Papai Noel, bem bolado, né? Vamos abrir só para vir aqui ver a primeira página da história. Então essa aqui é uma edição raríssima, né? Que é tão rara quanto o Mickey número 1. O Mickey número 1 é raríssimo. O número 3, por ser essa edição especial, também muito rara. Esse texto era sempre o Cláudio de Souza ou o Alberto Bador que escrevia. Essa é a introdução. É, todo o texto, né? Das coisas da editora Abril. Sim. Olha que linda a edição, gente. Olha lá. E veio o calendário junto. Com o calendário da Disney. Olha que coisa maravilhosa, de 1953. É tudo Calendário produzido aqui. Isso aqui foi tudo produzido aqui, não veio nada dos Estados Unidos. Não. Tudo produzido aqui no Brasil. Então, já naquela época já tinha muita coisa produzida aqui no Brasil. E eu acho que o Vitor Chivita criou um ambiente, desde essas primeiras revistas, de liberdade de criatividade. Então, a editora Abril, depois com as outras revistas, Veja, principalmente a Realidade, ela fez grandes progressos na parte editorial. E o que você acha, para essas revistas da Disney, a questão do formatinho? Porque você vê que a Ebal, a Rio Gráfica, na década de 50 e 60, ainda elas investiram muito no formato americano, que dava maior destaque para os desenhos, né? Agora, o Vitor trouxe a ideia da Itália, do formatinho. As revistas da Ebal, da Rio Gráfica, a maioria das histórias era em preto e branco. Por ser colorido, você acha que perdia muito? Porque... Não, pelo contrário, eu achava que o colorido realçava. Sendo Você no vê, formatinho. Por exemplo, o colorido do Príncipe Valente é uma obra-prima. Quer dizer, o uso de retícula e de retícula sobre retícula, Certo. que dava um moaré, no Príncipe Valente era uma verdadeira obra de arte. Você olhava com uma lente e via, por exemplo, quando uma retícula batia em outra retícula e formava sempre uma terceira ou uma quarta cor. Era muito, muito bem... Ficava realmente assim,
Dá um Eu destaque aprendi maior, né? a ler gibis, aprendi a ler com os gibis da Disney. Foi em 1975 que eu comecei a ler os gibis da Disney, naquela época áurea da editora Abril, né? Chegava a vender 350 mil, 400 mil revistas Tio Patinhas naquela época. 500 mil. 500 mil, né? 500 mil por quinzena. Por quinzena na década de 70? Pro tio Patinhas. Nossa, já pensou como era muito boa as vendas, né, das revistas da Disney. Tanto é que Disney ficou até hoje, né, continua sendo publicado pela editora Abril, né? Exatamente. Está vivo ainda. Tá? Mas então é isso, né, gente? Então a gente teve uma visão do início, né, da editora Abril, por alguém que vivenciou tudo isso. E eu gostava muito de conversar com o Vitor. Então, mesmo quando eu estava na televisão, quando eu não estava mais em quadrinhos, eu ia visitar e bater um papo com ele. Eu falava assim, aquele tijolinho é meu, viu? E ele falava assim, não só isso, Moia, muito mais coisa só. Aí o Vitor falou assim, Moia, eu admiro você. Você não ficou aqui me enchendo o saco. Você foi para a televisão, fez carreira e progrediu na vida. Aí eu falei assim, toda vez que você sair de uma televisão e for para outra, liga para minha secretária e avisa que você saiu daqui e foi para lá. Então. E quando eu ligava para ele, ela dizia assim, seu Moia, ele está na Europa. É alguma coisa que eu posso resolver ou você vai esperar ele chegar? Então, quer dizer, eu gostava muito de conversar com ele. Sim. Os quadrinhos... Eu falava assim para ele, você trouxe um progresso não só na parte editorial, como na parte gráfica, como na parte de publicidade, as agências de publicidade, empresas que, graças à publicidade, conseguiram um progresso. Então, quer dizer que a editora Abril, ela não foi só uma editora que progrediu em edições impressas, ela ajudou a progredir na publicidade, nos outros setores comercial. também. Uhum. Então, por isso que teve essa expansão. É por isso que ela conseguiu esse prestígio na América Latina, né? Certo. Muito legal. Então é isso aí, gente. Então, muitas coisas a gente aprendeu sobre a editora Abril e sobre os personagens Disney, como eles eram publicados, como eles eram criados naquela época.